Meu nome é Cristiano e vou falar um pouco sobre a relação do Executivo com o Legislativo. O neoinstitucionalismo, de forma superficial, explica que as instituições importam. Isso quer dizer que as normas formais e informais têm importante papel na atuação das instituições. O neoinstitucionalismo tem como atores o Poder Executivo, os políticos e os partidos políticos. O Poder Executivo ele vai se preocupar em aprovar seus projetos, objetivando executar ações que irão alterar a condição inicial do governo. Já os políticos têm o objetivo a permanência na vida pública, de forma a garantir a sua carreira política. Partidos políticos, os quais visam poder, implementação de políticas públicas e cargos e recursos. Neste ponto, é importante a gente falar acerca de duas teses, a baixa capacidade governativa e a alta capacidade governativa, as quais relacionam-se ao funcionamento dos sistemas de governo. Especificamente quanto à alta capacidade governativa, entende-se que não basta olhar para os sistemas de governo, sendo necessário também estar atento às estruturas do Poder Executivo, atentando-se também para a relação do Executivo com o Legislativo, bem como os instrumentos do Poder Legislativo. Boa tarde. Inicialmente, cumpre registrar que os partidos políticos integram o hardware democrático do Brasil. Isso é uma peça fundamental para o funcionamento da democracia. Sobre os conceitos do partido político, percebemos enfoques diferentes quanto à definição de partido político. Relativamente tais enfoques, temos, por exemplo, o enfoque partido político versus grupo social. A partir deste enfoque, podemos conceituar partido político como um instrumento utilizado para a defesa de uma classe. Temos também o enfoque funcional, que foca na função do partido político na democracia, já que se trata do conceito focado na função do partido público, de criar vínculos com cidadãos. Já o enfoque na escolha racional foca no controle do aparato do governo a partir das eleições. E, por fim, temos o enfoque organizacional, que demonstra que os partidos políticos disputam votos objetivando ocupar o governo e o legislativo. Relativamente às funções dos partidos, conclui-se nas eleições, buscando posições de poder. Competem pelo poder popular, bem como estruturam e organizam a competição eleitoral, por meio do recrutamento de candidatos, organizando as campanhas e oferecendo aos eleitores opções diferenciadas de candidatos. Parlamentarismo e presidencialismo. O que vem a ser isso? Tanto o parlamentarismo quanto o presidencialismo são sistemas de governos democráticos. Qual que é a diferença entre um e outro? A grande diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, ela reside na separação de origem e sobrevivência dos poderes, entre os poderes legislativos e executivo. No parlamentarismo, a existência do governo ela depende do apoio da maioria dos legislativos. O foco do poder está no gabinete. Já no caso do presidencialismo, o foco do poder ele encontra-se na pessoa do presidente. O presidente é eleito por voto direto e ele tem autonomia para decidir a composição do seu governo. A estabilidade do presidencialismo ela se baseia no mandato e não no apoio legislativo, sendo o sistema americano o mais influente no presidencialismo. O sistema político brasileiro ele é definido atualmente como um presidencialismo de coalizão, sistema no qual que tem por base um presidente eleito com mandato próprio, mas que para exercer o governo ele conta com o apoio de uma coalizão multipartidária. Sistema eleitoral. O que é o sistema eleitoral? O sistema eleitoral ele pode ser entendido como o conjunto de normas que vai definir como os eleitores fazem escolhas e como os votos são computados para efeito de distribuição de mandatos. Esses mandatos podem ser mandatos legislativos quanto executivos. E como que esse sistema eleitoral ele afeta o funcionamento da democracia? Como que isso se aplica no Brasil? O sistema eleitoral brasileiro, como na grande maioria das democracias, a única instituição que pode lançar candidatos são os partidos políticos. O sistema eleitoral ele vai decidir quais partidos vencem as eleições, quem tem o direito de ocupar os cargos eletivos, eles criam incentivos ou desestímulos para a participação política.
Quando se fala em sistema eleitoral, a gente fala pelo menos em 3 atores na arena eleitoral. Quais são esses 3 atores? São os partidos políticos, os candidatos e os eleitores.